E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar de suportes e resistências, mas não vai ser uma aula comum de suportes e resistências. Eu vou te explicar exatamente como desenhar os pontos mais importantes do gráfico, independente de qual ativo você opera, independente de qual time frame. Você vai aprender exatamente como encontrar os pontos relevantes do seu gráfico, tá? Então, quais são os pontos realmente onde o preço deve ter algum tipo de objeção. Além disso, eu sei que muita gente desenha muitos pontos dentro do gráfico e aquilo vira uma bagunça, então essa não é a forma correta de desenhar suportes e resistências. Eu vou te explicar como você não deve fazer isso, então tudo que você deve fazer para encontrar e trabalhar só realmente com os melhores pontos. E vai ser um vídeo bem legal, tá? Eu vou compartilhar minha tela, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de começar, quero pedir só aquelas coisas básicas. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative as notificações caso você ainda não tenha ativado e deixe seu comentário, se você já usa suporte de resistência, se você não usa, se você gostar desse vídeo, se você não gostar. No final, né, antes de terminar, deixa aí seu comentário porque é super importante para a gente. Tá? Além disso, dá uma olhada na descrição do vídeo porque tem vários links importantes, por exemplo, o link para a corretora que eu utilizo. Fechou? Vamos lá então falar agora de suporte e resistência, vamos falar sobre como desenhar da maneira correta. Eu acho que, assim, o vídeo de hoje é um passo a passo, né? A gente vai explicar vários segredos, eu vou tentar mostrar vários detalhes. E a coisa mais importante, eu acho que para começar, você não deve ficar encontrando cada ponto que o mercado parou de subir ou parou de cair e ficar desenhando em todos esses pontos suporte e resistência. Então, daí simplesmente começar a fazer assim, né? Ah, não, aqui tem um ponto, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Outro. Tipo, você começa a olhar isso e aí você vê no gráfico e fala, tá, e aí? Aonde que realmente tem um ponto de relevância nesse mercado? Porque só aqui em cima eu já tenho tantos pontos quanto esses aqui que eu já desenhei. E eu vejo que você pode falar, ah, mas eu não faço assim. Você pode não fazer exatamente isso, mas a maior parte dos traders que eu já pedi para desenhar suporte de resistência, que eu observei, né, alunos, ou enfim, desenham alguma coisa como essa, né? uma tela parecida com essa, e isso essa não é a forma correta. Qual é a forma correta? Na verdade, o primeiro passo é você observar os pontos mais relevantes do gráfico. Então, máxima e mínima. Começa com isso, máximo, mínimo. Dá tira o zoom, né? Tira assim, ó, observa um pouco mais de tempo, começa a olhar, tá, quais são os pontos realmente relevantes do mercado. Você já vai perceber que, ó, essa máxima e essa mínima, então esses dois pontos aqui são pontos realmente relevantes. Olha quantos toques a gente tem aqui embaixo e aqui em cima também, né? Se você for dando zoom um pouco mais, você vai perceber, ah, tem mais um ponto aqui, ó, que é bem relevante. O mercado bateu pelo menos 3 vezes nesse ponto. Primeiro era uma resistência, virou suporte de novo, então também é um ponto importante. Além disso, ó, aqui embaixo, você vê que tem um vazio no gráfico e depois aqui embaixo. Esse ponto é importante, ó. Bateu, depois devolveu, segurou aqui, então é um ponto importante. Claro, esses pontos aqui para trás, aqui para trás, são pontos que a gente vai observar, a gente pode deixar lá desenhado, é claro, mas trabalhando com o M5, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e aí cada time frame, é claro que vai apresentar seus suportes e resistências, eu não acho que você deve ir para um zoom tão longe assim. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com H1, mesma coisa, você vai desenhar os suportes e resistências mais importantes do que o H1. Então, aqui eu tenho um ponto importante. Por quê? Ó, o mercado bateu, subiu. Bateu e devolveu. Bateu, devolveu. Então, aqui é um ponto que é importante, certo? Olha quanto estoque o mercado deu nessa região aqui. Às vezes é uma região, às vezes não é um ponto exato. E essa é uma coisa também que a gente vai conversar. Isso daqui é uma região. Suportes e resistências são regiões, tá? Então, isso aqui, ó, é uma região, beleza? Não acho que o ponto é exatamente aquele, que esse é um outro erro, né? As pessoas às vezes cometem esse tipo de erro. Ah, aqui é exatamente o suporte, a resistência é exatamente ali. Não, calma, né? E você viu como eu desenhei rápido? Por que eu desenhei tão rápido assim? Às vezes você não estava nem percebendo esse suporte e resistência. Porque eu vou no ponto que é óbvio. É só você observar o que está óbvio no gráfico. Onde o mercado bateu para baixo e subiu forte. Onde ele bateu para cima e desceu forte.
você tem que ter amplitude de movimento. Esse é um segredo, essa palavra é muito importante. Amplitude. Essa palavra ela define tudo nos suportes e resistências que realmente são importantes. Amplitude, o mercado tem que bater e voltar. Como assim bater e voltar? Quando eu estou olhando um suporte ou uma resistência, vamos imaginar essa resistência aqui. Tá? Então, vou colocar aqui o zoom mais. O que essa resistência tem? O que esse suporte tem? Tem amplitude. O mercado ele bate ali e ele demora bastante tempo para voltar. Então demorou aqui 23 barras, 23 horas. Para o mercado, 24 horas, para o mercado voltar até aquele ponto. O mercado voltar aqui em cima. Então, isso daqui é amplitude. E você pode sempre trabalhar dessa forma. Quanto maior a amplitude, melhor. Então, quando o mercado demora para voltar àquele ponto, é melhor. Então, quando você está vendo, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, eu vejo que esse é um erro muito comum. A gente está olhando, sei lá, um suporte, uma resistência, você está desenhando um ponto que você acha que tem relevância no mercado. Aí o mercado bate uma vez, volta. Legal. Aí ele bate a segunda vez aqui, ó. Deixa eu até tirar. Ele chega aqui perto. Imaginar. E volta e faz isso. Volta para tocar de novo. Imagina a diferença de amplitude que eu tenho, ó. Aqui eu teria uma amplitude desse tamanho, então o mercado demorou aí 200 barras para voltar na resistência. Ele bate na resistência, esse segundo toque é muito bom. Olha o tempo que demorou aqui, 19 horas, para o mercado chegar aqui de novo. Vamos imaginar agora que ele desce e depois de 1 hora volta para essa resistência. Tem alguma coisa perigosa. E, inclusive, isso aconteceu, O mercado ele voltou e chegou aqui. Isso daqui não é uma venda ideal numa resistência. Por quê? Porque o mercado não teve amplitude de movimento. Tá? Por mais que tenha dado certo ali, não tira toda a questão, ali, todo o mérito da questão de que o mercado estava ali chegando de novo naquela resistência. Então você precisa ter amplitude de movimento. Principalmente no mercado de Forex, que é um mercado que trabalha muito consolidado. Então você vai perceber que independente do time frame que você trabalha no Forex, você vai conseguir definir suportes e resistências muito bem definidas. A não ser que o mercado esteja assim, ó. E esse é um ponto muito importante, Você sabe o que são suportes e resistências, acredito, Então você sabe que suportes são aquelas regiões onde o mercado para de cair. Então você tem um suporte, o mercado, por algum motivo, ele encontra uma barreira de preço para continuar caindo. E uma resistência é uma barreira de preço para o mercado continuar subindo. Quando o mercado está em tendência, quando o mercado está direcional, tudo muda. A gente tem que pensar no suporte e resistência de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque quando o mercado está subindo, a gente tem topos e fundos ascendentes. Ou seja, fica muito mais difícil você querer trabalhar com a venda numa resistência ou, se o mercado tiver uma tendência de queda, a compra num suporte. Por mais que aquele suporte já tenha sido testado. Por quê? Porque você pode estar fazendo exatamente isso daqui, ó. Imaginar, você quer comprar, não, quero comprar numa tendência de queda. O que você está fazendo? O mercado está caindo. Eles falam, vou comprar aqui. Por quê? Porque provavelmente é um suporte, não é? Então o mercado primeiro ele fez esse rompimento, topos e fundos descendentes, e de repente você fala, o mercado está dando uma respirada aqui, acho que eu vou comprar nesse suporte. Cara, isso é super perigoso, por quê? Porque o mercado está em tendência de queda. Então, essa não é a situação ideal, a situação ideal é diferente. Eu vou mostrar para você qual é a situação ideal para você trabalhar com suportes e resistências. Independente do time frame que você estiver trabalhando, vamos imaginar aqui que você quer fazer day trade, a primeira coisa que você deve analisar são os suportes e resistências em time frames maiores. Então, você viu que eu falei day trade? Se a gente está trabalhando com um gráfico de M5, eu quero achar suportes e resistências, pontos onde eu vou comprar ou vender no M5, eu tenho que pular para o H1, por exemplo, para desenhar meus suportes e resistências. Por quê?
porque assim eu vou encontrar os pontos de maior relevância mesmo do mercado. Então, eu vou trabalhar com os suportes e resistências de H1. E se eu quero comprar no M5, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro encontrar esses suportes e essas resistências de H1, e aí perto desses pontos que eu vou trabalhar a minha estratégia, que eu vou trabalhar ali qualquer que seja o meu setup de entrada, enfim, os meus sinais de entrada. Então, eu acho que se você quer trabalhar com suportes e resistências, a primeira questão é essa, você primeiro, antes de tudo, encontrar suportes e resistências em time frames maiores. Então, vamos imaginar que você quer fazer swing trade. Ao invés de você procurar só os suportes e resistências aqui no gráfico diário, né, você vai pular para um gráfico, por exemplo, semanal. Né? Aqui, tá, onde que eu tenho os pontos mais relevantes do mercado? Ou se você quisesse fazer swing trade, você podia fazer isso no gráfico diário, talvez. Poderia fazer também no gráfico diário, encontrar os pontos mais relevantes do mercado aqui no gráfico diário. Vamos ver como ficaria. Legal, tem um suporte aqui, realmente tem uma resistência. Você vê que os pontos, no final das contas, eles vão... eu tinha uma resistência aqui em cima que foi rompida. Os pontos eles vão normalmente se conversar bastante. Então, legal, deixa eu dar uma olhada aqui como está a minha resistência. Olha, tem uma resistência aqui em cima. Um suporte aqui embaixo, e depois já tem um ponto que é lá em cima. E você está observando a partir de agora, quero fazer swing trade, eu vou trabalhar com H1, legal. Se eu vou trabalhar com H1, eu já sei que, antes de mais nada, eu vou esperar o mercado chegar ou nessa parte aqui de cima, né, ou ele chegar aqui nessa resistência, ou ele chegar nesse suporte, para eu trabalhar no meu H1. Qualquer coisa no meio do caminho é irrelevante. Por quê? Porque você vai estar no meio do caminho. Então, mais fácil você encontrar os pontos que realmente têm mais relevância. Por quê? Porque nesses pontos que você tem mais relevância, nos time frames maiores, vai ficar mais fácil de você acertar suas operações. Tá? Então, como eu falei, para quem gosta de day trade, e eu acho que essa é a maior parte esmagadora do nosso público aqui, da nossa galera, para quem gosta de day trade, o que é mais fácil? É mais fácil você simplesmente vir aqui no H1, que é um time frame muito bom para desenhar suportes e resistências, porque você vai ver realmente os pontos mais relevantes do mercado. Desenha os pontos mais relevantes, desenha aqueles pontos onde o mercado realmente parou de subir ou parou de cair. E a partir desses pontos, você vai fazer os seus trades, buscar suas oportunidades. Tá? Então aqui também a gente tem um ponto, né? Um ponto aqui em cima. Ver um outro ativo aqui, sei lá. O SDCAD vai ter muita correlação. Deixa eu ver. GBP AUD. Sem correlação nenhuma. Ou menos correlação possível. Então, esse ativo aqui é um ativo que já está andando muito mais de lado. Então, dei o zoom, né? Fui bem para trás, encontrei os pontos mais relevantes. Você vê que a gente vai no óbvio. Né? Aqui é uma região importante. Outra coisa que é importante, eu não sei se você se engana em relação a isso, e esse é um dos maiores enganos que a maior parte da galera tem. Eu vou desenhar esse ponto aqui em cima ou esse ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui embaixo, né, aqui a gente está falando desse ou esse. Qual dos três pontos? E aqui é a mesma coisa, eu desenho aqui, aqui ou aqui. Então, qual é o ponto correto? Na minha opinião, o que você deve observar é o ponto que o mercado realmente teve uma disputa, uma briga maior. Então, quais são os pontos que realmente são mais tocados? E lembre-se sempre, é uma região. Então, tudo isso daqui é uma região. É a partir daqui que eu vou procurar os meus sinais. Né? E aqui embaixo a mesma coisa. Essa é uma região muito importante. Olha quantas vezes o mercado bateu aqui e voltou a subir. E é óbvio que você vai ter falsos rompimentos. É óbvio que você vai ter situações onde o mercado parece que vai romper e não vai. Mas o mais importante é você esquecer um pouco isso, esquecer um pouco os falsos rompimentos e pensar que aquela região é uma região importante para o gráfico. Isso é o mais importante. Essa é uma região importante. Isso é o mais importante. Então, você sempre observar quais são aquelas regiões mais relevantes
e quais são aquelas regiões que você realmente vale a pena. Ah, sempre lembre, não sei como eu vou saber isso. Olha a amplitude. A amplitude ela mostra, fica assim bem nítida. Ah, não estou conseguindo ainda? Coloca um gráfico em linha. O gráfico em linha ele te mostra exatamente os pontos que o mercado teve mais objeção. Como assim? Só você procurar por um A ou um V. Um V, um A. Esse é um segredo, algo que eu ensino já faz bastante tempo. E é o jeito mais fácil de você encontrar suportes e resistências que têm realmente relevância no gráfico. Você tem que olhar o ponto, ele tem que bater e voltar. Então é uma base, né? É como se fosse um triângulo mesmo. Bater e voltar. Se o mercado bate e volta, quer dizer que tem um suporte, uma resistência importante. Se o mercado bate e volta no mesmo ponto, quer dizer que essa é uma resistência importante. Se o mercado bate e volta no mesmo ponto, suporte importante. Bate, volta no mesmo ponto, suporte importante. Tá? Então, é assim que a gente vai fazendo. E aqui, lógico, né? Vira um A. Legal, por quê? Porque o mercado está consolidado. Então, aí você vai encontrar de forma bem fácil todos os suportes e resistências. E você viu como ficou fácil? Não tem muito segredo. Se você quiser observar qualquer ativo, tudo vai depender se o ativo está em tendência ou não, mas vai ser muito simples de desenhar os suportes e resistências mais importantes do gráfico. Ó. No H1 é muito fácil. Se você colocar num gráfico em linha, é isso que eu falo, né? Cara, estou com dificuldade, o que eu tenho que fazer? Faz o que é simples, né? Vai lá e trabalha com o gráfico em linha. E aí depois do gráfico, né, sabendo ali quais são os pontos do gráfico em linha, você parte para o gráfico em candle. Ó, esse suporte aqui, ele não foi tocado ainda. Então, esse suporte aqui é um suporte que ele é relevante porque ele foi uma mínima, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Por quê? Porque o mercado bateu aqui e nunca mais retornou e a gente não sabe qual é efetivamente a briga nessa região. A gente não sabe, né, muito bem como vai ser isso. Por ser uma mínima, a gente deixa ele ali desenhado. Né? Mas os pontos mais relevantes para o nosso trade, agora, nesse momento, até pelo tempo, né? Se a gente está olhando o M5, não dá para a gente ficar também observando ali, não, aquele ponto que o mercado bateu há uma semana atrás. Cara, não dá para saber isso, né? A gente tem que olhar os pontos que tá ali na nossa cara no H1, né? Enfim, eles estão se mostrando relevantes nesse momento e é nesses pontos que a gente vai trabalhar. O mercado bateu já várias vezes aqui. Ó, trabalhou aqui, depois trabalhou de novo e agora trabalhou de novo. E aqui é a mesma coisa, né? Então, é isso. Eu já sei que aqui é uma região de resistência comprovada. O mercado está consolidado. Né? Então, como ele está consolidado, aqui eu vou procurar uma oportunidade de venda e aqui eu vou procurar uma oportunidade de compra. Porque eu já sei que esse suporte e essa resistência, os dois estão realmente... eles têm muita força agora, né, nesse momento. Eu deixei algumas coisas aqui anotadas que eu queria falar. Primeiro, dê um zoom out, dá uma olhada assim para trás, vê e traça sempre aqueles pontos que observa, né, e trace sempre aqueles pontos que tem realmente relevância. Então, vai no óbvio, vai naquilo que está fácil. Tipo, não fica indo em pontos do meio do caminho. Essa é uma questão muito importante. Procura sempre essa questão do A ou do V. Isso daqui é uma resistência importante, isso daqui é um suporte importante. Ó. Você vê como o mercado bate e volta, né? Você vê como ele bate e volta. Então, aqui a gente tem o mercado consolidado, fica muito mais fácil, mas tente sempre procurar por essas regiões, porque são as regiões mais importantes mesmo do gráfico. Tente observar se o mercado realmente está respeitando muito bem aquele ponto. Então, a questão dos toques é uma questão importante, mas a gente não pode se esquecer da amplitude dos movimentos. Então, por exemplo, lembre-se sempre de como os mercados se movimentam. Imagina que o mercado está consolidado. Beleza? Se o mercado faz isso e volta para o suporte, tem alguma coisa errada. Por que tem alguma coisa errada? Porque a gente tinha amplitude. Então, ó, o suporte batendo, tendo amplitude. De repente, não tem amplitude. Tem alguma coisa errada, entendeu? Não acho que eu vou de qualquer jeito de novo porque está chegando o suporte. O mercado nem andou.
trabalhe com aqueles pontos que realmente têm relevância. Então, por exemplo, esse suporte, se o mercado voltasse agora para essa região, seria muito perigoso. Por quê? Porque a amplitude está muito pequena e pode ser o quê? Uma pivô de queda. Tá? Outra coisa que é muito importante, essa eu tinha esquecido até. Cara, nunca se esqueça mesmo dos catalisadores, das notícias e da importância de tudo isso para o mercado financeiro. Eu vejo que muita gente quer trabalhar com suportes e resistências e comprar suporte e vender resistência nos momentos completamente errados, principalmente aqueles momentos onde a gente tem muita volatilidade. Isso não se faz, porque se você fizer isso, você vai perder dinheiro. Né? Suportes e resistências estão aí para serem rompidos. Então você pode olhar aqui para trás, existiu uma resistência aqui. Eu acho que você até percebeu isso no começo do vídeo. E essa resistência aqui, ela foi respeitada? Não, foi um rompimento. Depois tinha uma resistência aqui, ela foi respeitada? Não, rolou um rompimento. Depois existiu uma resistência aqui, ela foi respeitada? Não, rolou um rompimento. O mercado foi parar aqui em cima, lá no 1,21,700, né, quase 800. Então, suportes e resistências eles estão aí para serem rompidos. Nunca se esqueça disso. Espere o mercado te dar uma consolidação, espere o mercado te dar sinais claros de que existe um suporte, existe uma resistência bem definida. Além disso, tente sempre ir com a tendência. É muito mais fácil você buscar um suporte numa tendência de alta e uma resistência numa tendência de queda, não é verdade? Então, se você está percebendo que o mercado está em tendência de queda e agora ele passou a consolidar, né? Então ele começou a consolidar na tendência de queda, o mercado vindo caindo, 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 e aí ele começou a consolidar. Na hora que você tem uma resistência, não tem problema nenhum você, por exemplo, buscar sinais de venda aqui. Por quê? Porque é uma resistência que parece ter alguma relevância. Né? Então, sempre lembre-se disso, que os suportes e resistências, e aqui é lógico, a gente teria que ver se ele existia no H1 também, esse suporte, essa resistência, mas suportes e resistências, eles não estão numa bolha fora, né, de tudo aquilo que a gente tem que respeitar, que são os fundamentos da análise técnica. Então, se o mercado está vindo uma tendência de alta, como esse mercado aqui, como o euro-dólar agora, o que é mais fácil? Eu buscar suporte para comprar. Buscar suporte para comprar. Por quê? Porque o mercado está em tendência de alta. E muita gente me pergunta, como que eu sei que o mercado está em tendência de alta? É simples, é só você desenhar. Se você desenhar, dá para ver. É fácil, o mercado estava aqui e agora está aqui em cima. Né? Liga os pontos, o mercado estava aqui, agora está aqui. O que é isso? Uma tendência de alta. Mercado rompendo, 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 tendência de alta. Né? Então, a gente tem que partir dos princípios básicos da análise técnica para fazer toda a nossa análise. Evite momentos de muita volatilidade, então, como eu falei. Sempre observe suportes e resistências dos time frames maiores e depois passe para os time frames menores. Então, como eu te mostrei, a melhor forma de você fazer day trade, se você quer fazer day trade, é primeiro buscar suportes e resistências de H1. Eu estou te dando uma dica aqui, cara, de ouro, assim, enfim. É algo realmente de ouro. Olhe suportes e resistências de H1 se você quer trabalhar com M1, M5. Por quê? Porque você vai ter mais confiança e vai ter mais confiança. A palavra não é confiança, a palavra é confiabilidade naquele ponto. Aquele ponto ele vai realmente ter um peso maior para o mercado. Beleza? Por mais que o mercado dê uma subida e tente fazer um rompimento aqui, ou, né, como ele tentou aqui, fazer um rompimento aqui para baixo, não sei por que minha linha está assim, mas enfim, mesmo que o mercado faça isso, e mesmo que o mercado tente romper aqui para baixo, você vai perceber que vai ter um peso muito grande, o mercado vai tentar voltar aqui como um ímã para dentro da tendência, para dentro daquele suporte, porque essa é uma região importante, essa é uma região de suporte, então o mercado vai tentar voltar para cá. Outra coisa muito importante, números redondos. Sempre observe os números redondos. Normalmente é ali que os principais suportes e resistências estão. Então, 1,21,400, 1,21,700, 800, né? Eu ia falar 750, porque o 750 e o 250 tem um peso também. Mas tente sempre observar os números redondos. Os números redondos, eles são muito importantes e muita gente acaba esquecendo, muita gente nem sabe, né, da existência dos números redondos. E, por exemplo, quando você está vendo um suporte na região dos 500, 1,20
480, que é o 500, né? Esse vai ser um suporte importante. Quando você observa um suporte na faixa do 1,1900, né? E a gente deve ter algum suporte aqui na faixa do 1,1900, que era uma resistência, então o mercado estava tentando romper 1,1900, de repente ele rompeu. Isso daqui, ó, vai ser um suporte muito importante, pode ter certeza, tá? Então sempre lembre dos números redondos, principalmente nas suas entradas. Você desenhou o suporte, desenhou a resistência, aí você está procurando uma entrada, pense sempre nos números redondos, nunca se esqueça disso, porque o mercado vai brigar bastante nessas regiões. Outra coisa, se o mercado começa a testar um suporte, testar de novo, tome cuidado. Aí o mercado baixa, e começa a fazer triângulos, figuras de continuação. Cara, tome muito cuidado mesmo. É muito nítido, né, essa questão. O mercado tem aqui uma resistência, vamos imaginar. Aí ele baixa de novo e começa a fazer fundos ascendentes perto da resistência. Isso daqui é um triângulo de alta, flâmula, chama como você quiser. Mas isso daqui está mostrando, independente da formação, que os fundos estão ascendentes e os topos parados, ou seja, o mercado está perdendo cada vez mais força na queda. Ele vai em algum momento tentar romper essa resistência. É a mesma coisa para baixo, então tome muito cuidado com as figuras de continuação próximas dos suportes e das resistências, porque elas mostram claramente que aquela resistência ou aquele suporte vai ser testado. Pode ser um falso rompimento? Pode, mas pode ser que o mercado realmente ande e vá com muita força. Tome cuidado como eu já falei, com aqueles momentos onde a gente tem maior volatilidade, porque aí o mercado não faz isso, tá? O mercado não faz um rompimento, volta para subir. Quando tem muita volatilidade, o mercado faz isso daqui, ó. Só vai, né? E ele não para. Então, tome muito cuidado, porque seja qual for aquela resistência, o mercado ele não vai fazer isso e te dar a oportunidade de ver que você estava errado. Não. Ele vai simplesmente fazer isso aqui, ó. E subir igual uma bala e você já nem vai conseguir mais buscar. Beleza? Então, não opere próximo desses catalisadores, notícias, PIB, juros. Não opere perto quando você está vendo essas figuras de continuação, e fuja do óbvio. Eu acho que um dos pontos mais importantes quando você está trabalhando com suporte e resistência é você fugir do óbvio. Muita gente faz o óbvio, mas lembre-se do seguinte: todo mundo mesmo, o mundo inteiro está vendo que existe uma resistência aqui e que existe um suporte aqui. Então tente fugir do óbvio. E quando eu falo fugir do óbvio, pensar, bom, será que o mercado não vai testar essa resistência e dar uma corrida? Será que ele não vai testar esse suporte e tentar um rompimento antes de reverter? Eu vejo que muita gente acaba pegando o quê? A faca caindo. O mercado está caindo e aí pega essa faca caindo. E às vezes esse não é o caminho. Às vezes é melhor você esperar um sinal aqui nessa região, deixar o mercado ir, deixar ele continuar indo, e aí de repente, né, ele vai te dar um sinal, e aí na hora que ele te dá um sinal de reversão, você compra. Mas um sinal de reversão realmente que você perceba que vale a pena arriscar seu dinheiro, né? Não qualquer sinal de reversão, porque se você buscar qualquer gráfico aqui, você vai perceber que próximo dos suportes e resistências, o mercado ele te dá alguns, ele vai parando, porque está todo mundo vendo que aqui, né, estava todo mundo vendo que aqui era um suporte. Então, você observar não um único candle, mas uma série de candles, é bom. Como que tá as sombras? O mercado está realmente perdendo força? Como que está rolando tudo isso? Espere o mercado perder a linha de tendência de baixa. Ó. Tá vendo como o mercado ele estava? Se você não entendeu, olha, o mercado estava, vou colocar até num minuto, porque fica bem mais claro. Ó, o mercado tinha uma linha de tendência de baixa aqui, ó, tá vendo? O mercado tinha um suporte aqui. Que era o suporte que a gente tinha desenhado aonde? No H1, lembra? Ó, desenhei o suporte no H1. O mercado está chegando no meu suporte. E aí o que eu vejo? Eu vejo uma linha de tendência de baixa, né? Um canal de baixa. Enfim, você tem aqui claramente esses dois pontos aqui, esse canal, o mercado vindo para esse canal. Então, o que você pode fazer? Você pode simplesmente esperar esse canal
ser perdido e falar, beleza, agora vale a pena eu comprar. Por quê? Porque agora o mercado realmente mostrou que ele terminou essa linha de tendência de baixa, ele terminou esse processo. E aí você só compra depois que você tem um pouco mais de confiança de que esse suporte foi realmente respeitado. Para quê? Para não pegar a faca caindo. Então existem muitos detalhes. Quando você está operando suporte e resistência, não é sair comprando em qualquer suporte ou sair vendendo em qualquer resistência. Não, você tem que esperar os sinais. E desenhar esses pontos que realmente têm mais relevância torna tudo isso mais fácil. Por quê? Porque você vai ter uma probabilidade muito maior daquele ponto ser respeitado, pelo menos por um tempo, que é o último segredo e a última questão que eu quero compartilhar com vocês. Cara, você está operando suporte de resistência de H1, beleza? Então, essa é a sua resistência ou esse é o suporte que você está trabalhando. E aí você está, obviamente, como a gente falou aqui, observando o M5 ou observando o M1. Legal? O que você deve fazer? Você deve esperar o mercado subir de volta até essa resistência aqui? Não. Como eu falei, fuja do óbvio. Seja mais esperto. Busque objetivos curtos e objetivos realistas. Então, legal, eu estou comprando aqui nessa faixa. Se eu, por exemplo, comprasse, e aí eu vou colocar uma posição longa aqui. No momento que o mercado rompeu a minha linha de tendência de baixa, eu olhasse essa linha de tendência de baixa, o mercado rompeu para cima, beleza, é compra. Deixasse meu stop aqui abaixo do suporte, afinal de contas, se o mercado perdesse essa região aqui de mínima, não faz sentido eu continuar com o ativo. E colocasse o meu objetivo, o meu objetivo enquanto... Aí, tá. Peraí. Boa, agora eu fui. Meu objetivo em 2, 3 para 1. Legal. Meu objetivo está no meio do caminho. Só que se eu fizer isso, para pensar quanto o mercado tem que andar em pontos e quanto ele tem que andar para eu ser estopado. Esses pontos, eles estão realistas? Eles estão. Independente se o mercado chegou ou não chegou, você tem que ter a certeza de que esses pontos, eles estão realistas. Então, eu tenho um stop de 72 pontos, tá ótimo. É um stop curto até, né? É justo, é um stop bom. E um take profit de 210 pontos. Tá ótimo. Eu não estou sonhando, eu não estou buscando um objetivo de 500 pontos. Por quê? Porque se o mercado no dia ele anda 1000 pontos que seja, né, num dia normal, eu quero pegar metade do movimento na minha operação? Não. Eu tenho que buscar 1/5 do movimento diário na minha operação. 1/6, 1/7, né? Ou seja, se o mercado anda 1000 pontos no dia, aqui, eu não posso querer buscar 500 pontos na minha operação. Tem que buscar 200, 300. E quando eu estou fazendo isso, trabalhando dessa forma, comprando aqui, o mercado acabou com a linha de tendência de baixa, deixando meu stop loss aqui e deixando meu take profit aqui, eu estou fazendo tudo exatamente da forma que eu deveria fazer. Por quê? Porque o meu take profit ele é 3 vezes o meu stop loss, então eu estou trabalhando com 3 para 1. O meu take profit ele é de 200 pontos, o que representa algo realista em termos de movimento do mercado. E, cara, eu estou fazendo as coisas de uma forma inteligente. Pode dar certo? Pode dar errado? Também pode. Né? Mas, independente do que acontecer, eu tenho certeza que se eu acertar metade das operações que eu fizer dessa forma, eu vou ganhar dinheiro. Se eu acertar 40% das operações que eu fizer dessa forma, eu ainda vou estar ganhando dinheiro. Então, isso é algo inteligente, isso é algo que faz sentido. Beleza? Não tente... fazer as coisas de uma forma que você não seja estopado, então você deixa um stop loss de vou fazer as coisas assim, não quero tomar stop, o mercado dá muita violinada, então eu vou deixar meu stop de 250 pontos e aí meu take profit vai ser de, sei lá, ficou mais do que 250 aqui, não, tá certo, 250, é isso mesmo, mercado 250 pontos e meu take profit lá de 750, porque aí você entende que as coisas vão ficar muito difíceis, né, para você. Então, tome cuidado com isso, beleza? Não faça as coisas dessa forma, porque senão você acaba tendo que buscar objetivos que não são realistas e que, enfim, as coisas não fazem sentido, beleza? Você tem que trabalhar de uma forma equilibrada. Então, trabalhe dessa forma equilibrada porque essa é a forma correta, seja qual for a sua estratégia e seja
qual for a sua visão em termos de suportes e resistências, beleza? Então é isso. Só recapitulando. Busque os pontos mais óbvios, procure aquele A ou aquele V, pense nos números redondos, evite momentos de muita volatilidade se você quer vender na resistência e comprar no suporte. Sempre desenhe os pontos nos time frames maiores do que os time frames que você vai operar. Então você vai fazer day trade operando no M5, no M1, trace esses pontos no H1. H1 é um time frame muito bom para você que desenha suporte e resistências e quer fazer day trade. Então H1 é muito legal. Toma cuidado com as figuras de continuação, com as figuras de reversão e fuja do óbvio. Como eu falei, fuja do óbvio. Espere, tenha calma, porque o mercado muitas vezes ele vai fazer aquele falso rompimento antes de te dar a reversão. Então a melhor coisa é você sempre desenhar, fazer desenhos e tentar trabalhar de uma forma calma e objetiva, porque você vai encontrar boas operações se você fizer tudo da maneira que eu te expliquei aqui. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa aula realmente te ajude. Como eu disse, é uma aula de suportes e resistências. Cara, nem os alunos, acho que no meu curso eu fui tão longe assim, só falando de suportes e resistências, sinceramente. Então, é uma coisa atemporal, tudo que eu falei aqui, independente se você está assistindo agora, em 2021, em 2022, ou quando for, não interessa, porque tudo que eu falei aqui se baseia nos fundamentos de mercado, fundamentos de movimento do mercado. Então, assim, eu tenho certeza que se você fizer as coisas dessa forma, você vai desenhar os melhores suportes, as melhores resistências e você vai encontrar pontos realmente relevantes para fazer suas operações. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar seu comentário. Fala aí com a gente, porque é um prazer sempre responder. E é isso. A gente se vê na próxima. Valeu? Um abraço. Tchau.